Olá, queridos irmãos e irmãs. Eu sou Francisco de Paula e esse é o canal Em Família, o espaço criado para que juntos possamos aprofundar o nosso conhecimento na palavra de Deus. Nós estudamos semanalmente aqui a palavra do Senhor através do guia da Escola Sabatina. Esse é um ministério que tem trazido muitas bênçãos às nossas vidas e que agradecemos a Deus pela sua participação também aqui. Você é parte integrante desse ministério. Então, sendo assim, não deixe de se inscrever se você não é inscrito ainda, fazer seus comentários. Não esqueça que nós temos uma meta a alcançar, chegar a 4.000 inscritos o mais breve possível, e isso nós só vamos conseguir com a sua participação e a participação, as ações de Deus. Nós estamos estudando nessa semana a lição número 12, que traz a temática amor e justiça, os dois maiores mandamentos. Muito legal, né? Nós vivemos num mundo de tanta injustiça, tanta falta de amor. Entender isso vai ser maravilhoso. Participe conosco, deixe seus comentários, que Deus vai nos abençoar grandemente. Antes de nós começarmos o nosso estudo, nós também queremos trabalhar aqui um pouquinho sobre essa ilustração. A ilustração dessa lição número 12 mostra um circuito que tem dois polos. De um lado está a cruz de Cristo aqui, e de outro uma lâmpada iluminando o mundo. Lembra que Jesus se colocou quando esteve conosco como a luz do mundo. E também ligando os seres humanos. É através da ligação na luz que está ligado com a cruz que permite ao ser humano, eu e você, termos força para andarmos e poder também alcançar aqueles que estão caídos e levantarmos. Que essa seja a nossa experiência diariamente e que seja feito para a honra e glória de Deus. A lição também traz o verso para memorizar. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Não vê. 1 João 4, verso 20. É um mandamento muito importante. Nós vamos já para o nosso estudo, mas antes de fazê-lo, nós vamos pedir a presença de Deus conosco. Eu vou pedir ao Júnior que ore conosco, pedindo o Espírito Santo no nosso estudo. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos porque a tua bondade nos trouxe até aqui e juntos nós podemos estudar a tua palavra, Senhor. Queremos agora a presença do Santo Espírito, o teu entendimento, para que tudo que nós estudarmos possa ficar no nosso coração, gravados na nossa mente, nós possamos viver essas verdades. Nós te pedimos por Jesus, amém. Muito bem, então começando aqui o nosso estudo na introdução do sábado, o autor vai começar nos mostrando, nós já temos estudado aí sobre o grande conflito, né? E nós já entendemos que até Jesus introduzir aqui neste mundo o seu reino de justiça, de amor, nós ainda temos que lidar, né, com o pecado e os males que ele traz, né? E a lição vai pontuar aqui para a gente que, devido aos parâmetros do grande conflito, do qual nós já estudamos, existem muitas injustiças que Deus ainda não vai eliminar por agora, né? E a pergunta é, o que nós vamos fazer? Qual que deve ser o nosso dever em relação a isso? Né? Ela diz aqui que tudo que tiver ao nosso alcance para fazer, para aliviar o sofrimento, nós devemos fazer. Né? Nós vamos estudar mais sobre isso essa semana. Ela pontua também que o Senhor ama a justiça. Consequentemente, se o amamos, também amaremos a justiça. É exatamente esse circuito que o papai falou aí, né, na nossa tirinha. Ela diz, da mesma forma, se amamos a Deus, amaremos uns aos outros. Então, precisamos estar nesse circuito de amor, amor a Deus e amor ao próximo.
Um ponto que eu acho que ainda merece destaque desse comentário que você fez aí é que o amor e a justiça de Deus, elas andam juntas, elas são inseparáveis. E Deus espera ver refletido isso na vida de cada um de nós que o servimos. A lição pontua também que o que seria, né, esse amor ao próximo. Nós vamos ampliar mais esse conhecimento na semana. Mas ela já diz aqui na nossa introdução que é promover o bem-estar das pessoas, né? Quando as pessoas estão sofrendo, nós devemos nos preocupar com elas, né? E também com os oprimidos, não fechar os olhos para o sofrimento das pessoas. Legal, né? E o estudo de sábado vai nos propor uma reflexão, o que nós podemos fazer individualmente e coletivamente para alcançar esses objetivos. E assim nós avançamos para o estudo de domingo, que vai começar a trabalhar essas respostas, né? Esse tema. O título da lição de domingo é Os Dois Maiores Mandamentos. Né? Nós conhecemos bem, ao estudar a palavra de Deus, quais são, mas como ele trabalha esses dois maiores mandamentos na temática do amor e da justiça. E ali o autor começa a introdução desse dia, como nós podemos começar, né? Como nós podemos encontrar ações coletivas e individuais. E ele nos dá uma sugestão, pode ser nos concentrando naquilo que o Senhor nos ordenou. Então, a pergunta 1 traz para a gente a referência de Mateus para entender esse ordenado. O que o Senhor nos ordenou? E lá em Mateus, na referência bíblica do capítulo 22, a partir do versículo 34, nós temos um episódio ali em que Cristo se encontra com um certo intérprete da lei, um doutor da lei, como dizem algumas traduções. E eles têm um diálogo ali. Esse intérprete da lei pergunta, né, qual é o resumo da lei, qual é o grande mandamento, e Jesus diz para ele, o primeiro grande mandamento é amar ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, acima de todas as coisas. Mas ele completa, e o segundo, semelhante a este, é ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E o autor da lição argumenta, aqui traz para nós, destaca, que eles não estão separados, né? Eles não devem ser entendidos separadamente, o primeiro e o segundo. Porque Cristo, na sequência, vai dizer, Jesus vai instruir, destes dois mandamentos dependem toda a lei. Então, esses dois grandes mandamentos são um resumo da lei de Deus, certo? E a referência deles é do Antigo Testamento. Nós temos esse grande mandamento em Deuteronômio, né? Dá para estudar ali também. Sim, e com essas explicações, nós vamos entendendo, a nossa compreensão vai se ampliando, né? Vai como se fosse um quebra-cabeça se encaixando aí. Na sequência, é trazido, então, a pergunta número 2, que cita com a referência de Mateus capítulo 22, 19, aliás, para fazer uma conexão com Mateus 22, que é o caso que o Júnior explicou ali. E existe a pergunta: como a resposta de Cristo à pergunta do jovem rico está ligada à resposta ao intérprete da lei? Nesse caso aqui de Mateus 19, é um jovem que se aproxima do Senhor, um jovem bem nascido, um jovem rico, um jovem com muita instrução, inclusive no judaísmo, e vem questionar Jesus o que ele deveria fazer para receber a vida eterna, ter a vida eterna. Então, Jesus vai dizer para o jovem, a partir do que ele conhecia, a partir do que o jovem estava familiarizado. O que o jovem estava familiarizado? Em guardar mandamentos. Ele era um judeu, bem nascido, o judaísmo prezava demais a guarda da lei e ele estava acostumado com aquilo. Então, Jesus vai levá-lo à guarda dos mandamentos. Quando isso acontece, ele diz: Senhor, isso eu tenho feito desde a minha meninice mesmo. Quando eu era criança, eu ia para o jardim, lá na escola sabática, e tudo foi me ensinado. E Jesus disse: então, filho, uma coisa te falta. O teu coração está cheio da garantia das tuas riquezas. Pega as tuas riquezas e divide, socializa isso. Ou seja, o amor ao próximo. Então, essas duas histórias conectam com os dois grandes mandamentos: o amor a Deus, em primeiro lugar, e o amor ao próximo,
que, como o Júnior falou aí, estão associados, eles não estão separados. E a lição vai finalizar aqui a parte de domingo, trazendo para nós aí uma citação do livro Desejado de Todas as Nações, né? Para colaborar com esse entendimento ali que Jesus estava querendo mostrar ao jovem, né? E vai citar aqui, por exemplo, que Cristo apresentou a única maneira que poderia colocar o jovem rico em condições de aperfeiçoar o caráter cristão. Então, como nós vimos, faltava ainda aquele jovem também o amor a Deus, né? Amor sobre todas as coisas, né? E aí nós podemos ver pela história que as riquezas estavam tomando o primeiro lugar do coração dele, né? Então, como nós falamos, uma coisa está conectada à outra, né? Se você ama Deus verdadeiramente, ele ocupa o primeiro lugar na sua vida, você também vai amar o seu próximo, você vai se sensibilizar pela situação do outro, né? Ele finaliza essa citação dizendo assim: que reter do Senhor pouco ou muito significa conservar aquilo que diminuiria a sua força e eficiência moral. Então, como nós falamos, quanto mais você alimenta, né, a sua vida, o seu coração com as coisas passageiras desse mundo, menos espaço você vai deixando para Deus. E é isso mesmo. Enquanto o Alexandre estava falando aí, eu estava me lembrando aqui do louvor do Arauto do Rei, que fala que no trono do viver só existe espaço para um. Então, como cristão, nós precisamos dar o primeiro lugar, a primazia ao nosso Deus. Com esse pensamento fechado aqui, essa compreensão, então nós vamos para a segunda-feira que fala dos dois maiores pecados. Se os dois maiores mandamentos é amor a Deus e amor ao próximo, os dois maiores pecados nós precisamos entender isso para podermos viver uma vida plena, como Jesus viveu. Jesus viveu amando o seu semelhante. Seguir os passos de Jesus é seguir os passos que nos levam para o amor a Deus e amor ao próximo. Então, vem a pergunta, diante disso. Quais são os dois maiores pecados? Na sequência, nosso estudo, nós vamos ter a oportunidade de, aprofundando o estudo, trazer a resposta a essa questão. O estudo segue aí com a pergunta número 3. Então, nós vamos ver o primeiro pecado que a lição traz aqui para nós, né? Ela traz a referência do Salmo 135. É interessante você fazer a leitura desse salmo, né? Especialmente ali os versículos de 13 a 19. E o salmo é uma clara exortação ou condenação à idolatria, né? Então, o primeiro pecado que a lição vai destacar aqui é exatamente a idolatria. O autor vai pontuar aqui que a idolatria ela é o oposto do amor a Deus, né? Então, você vê como uma coisa está interligada à outra. E aqui nós poderíamos até ampliar o nosso conceito de idolatria, né? Idolatria é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no nosso coração, como nós acabamos de falar. No caso do jovem ali, eram as riquezas, mas não precisa ser necessariamente só a riqueza, né? São as nossas prioridades, aquilo que tira Deus do primeiro lugar da nossa vida. Muito bom, né? E com esse conceito que a lição trouxe aqui, do primeiro grande pecado, aqui um dos maiores pecados, o segundo também vem aplicando esse conceito, né? É o oposto dos dois grandes mandamentos. A pergunta 4 traz o texto de Zacarias, a partir do versículo 9 até o 12, trazendo essa pergunta 4 aqui para a gente pensar sobre ela, né? E o autor vem considerando aqui isso. Vamos fazer essa leitura? O versículo 9 e 10 nós destacamos aqui para que a gente possa entender do que trata esse texto de Zacarias. Pai, o senhor consegue ler para a gente esse texto, por favor? Vamos então à leitura, verso 9. Assim falou o Senhor dos Exércitos: julgue segundo a verdade, sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Verso 10. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça plano para prejudicar o seu próximo. Olha só. Então, assim como o primeiro
grande pecado é o oposto do primeiro grande mandamento, esse segundo maior pecado aqui também é o oposto do segundo maior mandamento, que é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então a lição considera não é apenas idolatria que desperta a ira do amor de Deus, mas também a injustiça, a opressão, né, o fato de você oprimir o próximo, de não atender o direito do órfão, da viúva, do estrangeiro, como é citado aí nesse verso. E o autor trabalha isso aqui, que esses dois grandes pecados são enfatizados ao longo do Antigo Testamento, né, como falhas no cumprimento dos grandes mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Inclusive, ela faz o destaque do nosso verso para memorizar dessa semana, que está em 1 João 4, 20 e 21. Né? Ele faz uma ligação direta aqui. Né? O nosso verso diz, se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Certo? Então ela conclui aqui essa leitura dizendo que quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Legal, né? Então ficou bem compreendido aí esse assunto. Vamos avançar para terça-feira, seguindo aqui com o nosso estudo. Traz o título Deus ama a justiça. Né? E aqui já começa dizendo: as Escrituras declaram que Deus ama a justiça e odeia o mal. O autor aqui ele vai reiterar, né, essa ideia. Deus revela profunda preocupação com a injustiça. Nós vamos ver aqui no nosso estudo, a partir de agora, várias referências dessa preocupação de Deus diante das injustiças, né? Diz aqui a lição: Deus revela constantemente seu amor pelos oprimidos e sofredores, ao mesmo tempo que expressa a sua ira justa contra aqueles que causam sofrimento. Olha só, né? E, diante disso, a lição traz a pergunta 5, que vai nos trazer a referência do Salmo 82. Né? E esse salmo, ele é uma advertência, né? Ele é uma condenação às pessoas, aos governantes, às autoridades que praticam injustiças. Nós podemos até ler um verso para exemplificar isso. Eu vou pedir ao papai que leia aí o verso 2 e o verso 3 do Salmo 82. Então vamos à leitura. Verso 2: Até quando julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios? Defendam os direitos dos fracos e dos órfãos, façam justiça aos aflitos e desamparados. Olha só, né? Então é bem claro aí nesse salmo a orientação, né, de Deus para não ser praticada injustiça contra as pessoas, né? É isso mesmo. Então é importante entender esse salmo, Salmo 82, à luz do que o autor trabalha aqui na sequência do comentário. Ele diz assim: segundo estudiosos, esse salmo condena os governantes responsáveis pela injustiça na sociedade. Nós vimos claramente aí. Ao mesmo tempo que ele traz uma condenação, né, faz referência ao juízo divino executado contra poderes espirituais. Porque no primeiro versículo, quando ele começa essa condenação, ele vai usar o termo deuses, né? Então, é uma referência aí, quando ele chama de deuses, às forças demoníacas, aos espíritos que estão por trás, influenciando esses poderosos, esses governantes, na prática da injustiça. Aí o autor continua trabalhando aqui, aplicando isso para nós também. Né? Defendam o direito dos órfãos, os direitos dos fracos, façam justiça. Então, tudo que é orientado para os poderosos, para as pessoas que têm, né, autoridade para julgar, para comandar, também pode ser aplicado a cada um de nós. Ele diz assim: nesse e em outros textos, os profetas do Antigo Testamento faziam um chamado em favor da justiça. Esse é um tema central dessa mensagem. Muito bom. E aí ficou a exortação do junho, porque o Salmo realmente faz uma referência às autoridades, mas serve para todos nós. Você que tem uma empregada doméstica, você que tem alguém trabalhando, tenha cuidado com isso, porque Deus espera de você e de todos nós que sejamos justos com aqueles que estão sobre a nossa influência, sobre a nossa ação ali com eles.
podemos, então, concluir esse estudo. Na conclusão desse estudo, melhor dizendo, o autor traz o que Deus espera de nós, que professamos amá-lo e obedecê-lo, tá certo? Para nós. No passado foi Israel, foram outros povos. Hoje a bandeira está em nossas mãos. E ele traz duas citações aqui. A primeira citação é de Miqueias, capítulo 6, verso 8, que é muito legal, é muito própria para todos nós. E diz o seguinte: Ele mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Então, nós precisamos trabalhar essa questão da injustiça, nos voltar contra isso e sermos totalmente dependentes do nosso Deus. E um outro texto que é trabalhado aqui para a conclusão desse estudo é no Evangelho de João, capítulo 13, o verso 35, que diz o seguinte: Jesus disse: Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor um para com os outros. É a maneira de nós testemunharmos do bom nome do nosso Deus, amando a Ele e amando o nosso semelhante. Então, nós avançamos aqui no nosso estudo e podemos chegar na lição de quarta-feira, que traz o título Chamados a Estabelecer Justiça. Então, como o próprio título já diz, o tema vai trabalhar desse chamado, né? E o autor começa trabalhando que os profetas bíblicos enfatizaram muito esse tema. As escrituras, como um todo, destacam, né, o desejo de Deus de trazer justiça, de fazer juízo. E a lição traz aqui para nós o material, né, os livros de dois profetas, citações de dois profetas. O primeiro deles é Isaías, que diz assim: Isaías não mediu palavras para condenar a injustiça que havia em Israel. Né? E ele traz uma citação aqui do livro de Isaías, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam os direitos, né? E ele conclui aqui: o profeta anuncia um lamento contra aqueles que decretam leis injustas. Mais uma vez, sobre aqueles que têm o poder de executar a justiça, mas fazem isso de maneira pervertida, de maneira distorcida. Ele alerta: mas o que vocês vão fazer no dia do castigo? A quem vão pedir socorro? Interessante esse texto aqui do profeta Isaías. Isso mostra para nós, né, Júnior, que o olhar de Deus é um olhar que está atento à humanidade, sobretudo à humanidade sofredora e aquela parte da humanidade que faz os outros sofrer. Ela traz instruções, exortações e traz conforto também. Como você falou, o outro profeta que se levantou a serviço de Deus contra a injustiça que se praticava na sua época foi o profeta Jeremias. Isaías levantou a voz alta, Jeremias muito mais ainda. E a voz dele foi levantada contra o rei de Israel. Imagina você ter que levantar questionamentos sobre uma autoridade máxima do seu país. E ele diz aqui: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos contrariando o direito. Era um momento em que o rei estava vivendo na pompa, no maior conforto, mas isso com injustiça. O texto continua: que faz o seu próximo trabalhar de graça, sem lhe pagar o salário. Misericórdia, misericórdia, certo? Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Nós não somos reis em parte nenhuma, nós somos simplesmente servos do Senhor, mas quase sempre nós temos pessoas a nossa responsabilidade trabalhando para nós e nós precisamos pagar um salário justo, aquilo que a lei diz que é de fato e de direito, precisamos ter cuidado, porque o Deus de todos nós está atento a essa situação. Hein, pai? Nós Oi. precisamos ser justos em todas as relações que nós temos, né? Sim, Em qualquer grau, em maior ou menor, nós precisamos praticar a justiça. Isso mesmo. sim.
Nós vimos aí, né, o estudo de quarta-feira trouxe muito o Antigo Testamento, né, e até citou aí dois profetas, né, Isaías e Jeremias, mas ele vai finalizar a quarta-feira aqui mostrando que esse assunto sobre a injustiça não era uma preocupação apenas no Antigo Testamento, né? O próprio Jesus Cristo tinha um interesse extremo por esse assunto. E a pergunta número 6 vai trazer essa preocupação, né? Está lá em Mateus 23, a partir do verso 23. Ali Jesus vai ensinar os preceitos mais importantes da lei. É um texto interessante para nós lermos. Eu vou pedir ao Júnior que lê esse texto, Mateus 23, 23. Vamos ver qual que era a preocupação de Cristo, né? Aí nesse caso. Legal, né? Esse texto é trazido inclusive no corpo da lição aqui, ó. Nós podemos ler diretamente também, Ale, que vai dizer assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei. E ele diz quais são: a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deviam fazer as duas coisas, ele diz assim. Olha só, legal, né? Então, Cristo também tinha essa preocupação, né? E nós, como seus discípulos, devemos também ter essa preocupação, né? A lição ela finaliza aqui dizendo que esse lamento de Cristo era por esses líderes, né, que desprezavam a justiça e o amor a Deus. Na sequência, nós chegamos na quinta-feira aqui, a última parte desse estudo maravilhoso, e o nosso propósito é que o estudo seja descomplicado para que nós possamos crescer na graça. Quem é o meu próximo? É a pergunta. Jesus tinha acabado de ensinar sobre os maiores mandamentos e o amor ao próximo ali. E diante desses ensinamentos, veio a pergunta de um intérprete da lei. E a partir dessa pergunta, quem é o meu próximo, que encontra em Lucas, capítulo 10, verso 29, Jesus, então, ele vai contar uma parábola. E a lição, então, apresenta a pergunta número 7, que é a referência da parábola. O estudo vai detalhar quem é o próximo. Legal, né? Então nós entendemos bem e a audiência deles, como o senhor disse, ficou chocada com aquilo por causa da rixa que existia entre judeus e samaritanos. A parábola vai identificar o próximo como sendo um samaritano, né? A lição vai trabalhar aqui que Jesus não apenas falou sobre justiça, mas ele praticou, ele veio para a ação, né? Ele veio trazer a justiça ao mundo. Jesus é e sempre será o cumprimento profético do anseio por justiça, diz a lição. Então, Jesus veio para quê? Para pagar o preço do pecado, o preço exigido pela lei. Ele trouxe justiça na prática. Na sequência, o autor vai fazer esse contraste, essa diferenciação entre o caráter de Satanás, que queria usurpar o trono de Deus, desejava a glória, reconhecimento, e o caráter de Jesus, humilde, né? Jesus se humilhou e se identificou com os que viviam debaixo do pecado. Então, a condição a que Jesus se submeteu fala do caráter de Deus. Ele ainda diz assim que ele é justo e justificador dos crentes. Glória a Deus por isso, né? Ele conclui esse trechinho dizendo que nós precisamos exaltar a lei de Deus, essa lei que nós entendemos. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Nós devemos exaltar essa lei porque Cristo a exaltou. Legal, né? Então a lição de quinta-feira vai finalizar aqui o nosso estudo, nos trazendo esperança através da palavra de Deus. O autor aqui trouxe dois salmos para nós, o Salmo 9, que diz assim: Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. E o Salmo 146 diz assim: Deus fará justiça aos oprimidos. Muito bom, né? Então, se você está passando por momentos de injustiça ou de dificuldade, lembre-se dessa promessa. Deus vai trazer justiça.
E a lição finaliza aqui com uma pergunta que é bem reflexiva, né? Como a palavra de Deus poderia ser mais clara em relação ao nosso dever de servir pessoas que enfrentam dificuldades e aflições? Então, nós vimos aí vários textos bíblicos, vários exemplos, né? E Deus nos orientando a praticar a justiça, praticar o amor, praticar a misericórdia. Muito legal, né? Pela graça de Deus, chegamos ao final desse estudo maravilhoso. Esperamos profundamente que você tenha sido impactado com esses ensinamentos. E não se esqueça, essa foi a 12ª lição, só temos mais um. Você já adquiriu o seu guia, o seu novo guia? Eu já adquiri o meu, não vou mostrar aqui porque eu me esqueci de pegar ali. Eu gostaria que você colocasse aí no comentário. Eu já tenho a minha lição, se for o caso. Se não, adquira durante essa semana, porque nós temos um encontro semanal aqui para estudar a palavra de Deus. Deus abençoe ricamente você, a sua família e até o nosso próximo estudo.